Vamos lá então agora para falar do impedimento, porque a torcida do Palmeiras está bastante irritada. A torcida do Palmeiras está muito irritada com esse pênalti, aliás, com esse impedimento. Na tela do YouTube, o impedimento que foi marcado, pode até tirar o GC, por favor, que a gente consegue ver melhor ali embaixo, que foi o lançamento. E aí o Rony estaria em posição de impedimento. Mas é que essa imagem aí, ali, ó. Ali agora. É a fita vermelha que tá sinalizando impedimento, né? No caso ali, né? Isso. Que tá dando o ombro, o braço. Então, porque na... Pode falar no microfone, isso. Não, lembrando que hoje a recomendação é para quando é algo milimétrico e quase imperceptível, você dá o lance pro ataque. E nesse lance aí a gente comentou do ombro, né? O ombro, na regra, ele conta como impedimento sim. O ombro conta. A mão, o braço não, mas o ombro conta. E ali tá sinalizando o ombro. Sim, e ali aí foi tá querendo mostrar o ombro. Dentro da recomendação nova, deveria ter sido o gol, né? É que essa imagem, ela tá de frente, né, gente? Sim. Se ela tivesse uma imagem lateral, a gente ia conseguir ver melhor. Mas essa é a imagem do VAR. Do VAR, mas tiveram outras imagens lá, né, Gui? Mas assim, a lateral, você viria de frente eles, né? Eu não marcaria impedimento. Esse lance, acho que se o VAR tivesse tanto marcado impedimento quanto não impedimento, mesmo mostrando essa linha traçada, qualquer um aceitaria a marcação determinada pelo que analisou o VAR. Eu acho que por conta disso é algo quase imperceptível e, seguindo a recomendação atual, seria dado pro ataque. Então, pra vocês aí, com essa imagem... Eu daria gol. Daria o gol. E você, Márcio Reis? Eu também daria o gol. Mas eu vou muito na linha do Diogo. Acho que... cara, tá muito na linha, muito difícil. Amanhã, daqui a pouco, daqui a algumas horas, alguns minutos, vamos ter novas imagens falando que o ângulo X mostrou que tava impedido, o ângulo Y e aí a gente tava normal. A imagem que a gente tem aqui, a gente comenta em cima da imagem que a gente tá vendo. Em cima dessa imagem, eu daria o lance normal, o gol. A grande questão que a torcida reclama é isso que o Diogo Mesquita falou. Até porque eu me esforcei uma barbaridade aqui num gol desse, entendeu? Isso aí é uma judiação você tirar um gol. Mas isso, agora falando sério, eles fizeram muito isso que o Mesquita falou, porque realmente é uma judiação você tirar um gol, independente se foi bonito ou não, quando não existe nenhuma certeza do que tá acontecendo ali. Você tem que dar pro ataque mesmo. Se você não sabe se tá impedido ou não por milímetros, coisa imperceptível, você não pode tirar um gol. Pelo menos é o que eu acho. Você não pode tirar um gol quando você... a gente tá abrindo uma discussão aqui que a grande maioria tá falando em cima desse lance, em cima do que a gente tá vendo aqui, que tava na mesma linha. E com o VAR, hoje em dia, é muito difícil a gente ter um lance que não consiga te dar uma certeza. São pouquíssimos lances que você fica, como esse que aconteceu agora, são pouquíssimos essas ocasiões onde você não tem certeza absoluta. Então, como são tão poucos, que se siga a recomendação, que é dar o gol, dar o lance pro o ataque. Só um detalhe por aqui também, Diogo Mesquita, Fausto Favara, Márcio Reis, segundo a recomendação do CNM, é a seguinte: a nova regra é para que, quando as linhas estiverem entrelaçadas ou grudadas, não é para anular. É a nova regra. Então, tem até aqui a aspas do CNM, que é o chefe de arbitragem da CBF. Eu vou ler aqui, abre aspas. Quando as linhas estiverem lado a lado, mesmo que encostadas, continuam valendo a cor. Mas quando sobrepuser uma a outra, ela fica numa cor única, azul, e beneficia o ataque. Isso vem de encontro a uma solicitação dos clubes no ano passado. Aquela precisão do momento em que o jogador bate na bola para fazer o lançamento é praticamente impossível de captar. Fecha aspas. É uma linguagem muito técnica também aqui, que o CNM cita em uma das entrevistas, mas também, Márcio Reis, o torcedor do Palmeiras reclama muito nas redes sociais da questão da velocidade em que o impedimento tão milimétrico foi marcado, muito rápido. O torcedor está reclamando disso. Em lances muito mais fáceis, o VAR
costuma demorar mais. Então, assim, o torcedor do Palmeiras, claro, eu acho que tem razão de reclamar por conta... Estamos discutindo aqui se foi, se não foi, se estava, se não estava. A imagem está na tela para quem nos acompanha no YouTube. Então, assim, o torcedor tem reclamado dessa rapidez. Foi muito rápido. Na visão do torcedor do Palmeiras, o VAR não avaliou com tanta cautela, digamos assim. Não, tem razão, de fato, tem lances aqui que são muito mais fáceis de ser marcado e que realmente demora-se uma eternidade, uma discussão tremenda para poder falar o óbvio. Só que isso só mostra, só expõe o quanto a nossa arbitragem brasileira é defasada. Um lance como esse aí, realmente merecia um pouco mais de atenção. A gente tá revendo o lance aqui com a imagem congelada, parado, e a gente não chegou numa conclusão definitiva, Muito óbvia. mais pra gol do que anular. Exato. E aí, como que o cara que tá lá, trabalhando no momento, ele não vai conseguir? Tem que ser mais criterioso essa forma, como eles estão estudando essas regras, como tá sendo analisado, porque de fato, aí é um erro que eu acho que não é o erro de se ter marcado ou não, é o erro de condução da arbitragem no geral, no todo. Então precisa ser revisto isso. É uma coisa que a gente reclama faz muito tempo. A arbitragem a gente sabe como é que é, uma hora ela pode discutir a favor de um lance que a gente acha que não foi, de um lance milimétrico ao nosso time. Como pode também falar que não foi num lance que pode ter sido. Então assim, o discurso do torcedor eu acho válido, mas a questão pra mim é muito mais a arbitragem no todo. Isso mostra o tamanho da defasagem que a gente tem de uma arbitragem qualificada. A gente não tem. E você que tá com a gente no YouTube, deixa o seu like, clica no joinha. E teve uma declaração do Rony sobre o impedimento que a gente vai discutir aqui. Olha o que disse o Rony. Abre aspas. Não sei nem o que falar. Acabei de ver o lance, para mim não estava. Como o juiz falou, é erro lá de cima. A gente fica triste, mas faz parte do futebol. Infelizmente acabamos pecando, também faz parte. Agora é voltar mais ligado para empatar e quem sabe virar, fecha aspas, disse o Rony no intervalo da partida. O que chama a atenção é a frase que ele fala aqui, olha só. Como o juiz falou, é erro lá de cima. Ele dá a entender que o árbitro explicou pra ele, mas calma, que houve um erro. Eu acho que no caso o que ele quis dizer é que a decisão foi tomada lá em cima, independente. Eu acho que o juiz não disse que foi erro. Ele falou, não fui eu que escolhi. Isso não foi eu que decidi. Quem decidiu é lá em cima. Eu acho que o juiz ainda não tinha consciência se tinha acertado ou errado no momento. Pode ser isso sim que o Diogo falou, mas o que eu li aqui foi as aspas do Rony. Ele cita erro, ele fala assim... o Rony pode se atrapalhado também, né? Pode ter se atrapalhado. Mas a aspas é essa. Como o juiz falou, é erro lá de cima. Aspas do Rony. Márcio Reis. Olha, essa frase, ela tem um peso gigantesco. Acho que realmente precisa ser revisto. O Rony que realmente quis falar isso. Tem que entender o contexto dessa aspa que foi falada, porque isso mostra um peso gigantesco. O que mostra essa curta frase? O árbitro teve ciência que errou logo depois que ele marca o impedimento. Ele pode ter sido contrariado e impedido lá de cima, falando assim, não, pode invalidar porque não foi gol. Então assim, olha o tamanho do peso que essa frase tem. Eu preciso entender melhor o contexto em que isso foi dito. Porque friamente, da maneira como você tá falando aqui, realmente parece que tanto o juiz sabia que teve um erro e que mesmo assim ele não pôde fazer nada pra interferir. E eu não acredito que isso tenha sido dito, do juiz tenha falado isso pro Rony. Não tem como a gente acreditar que uma coisa dessa foi falada. Acho que a gente tem que entender melhor o contexto realmente do que falou. E aí, Diogo Mesquita? Olha, acho que fica claro que o juiz tirou o dele da reta, mas que na verdade falando que foi uma decisão tomada pelo VAR, independente de acerto ou erro, porque isso era na primeira etapa, isso foi na saída para o vestiário. O próprio juiz ainda não tinha visto com a determinada calma o que se passou no lance, até porque impedimento não é uma jurisdição do juiz. Dentro de campo, o impedimento nunca fica a cargo do juiz, o impedimento fica a cargo do bandeirinha e agora também do VAR. Isso é terceirizado pelo juiz para o bandeirinha e para o VAR. Por conta disso, foi isso que quis dizer o juiz, que não foi decisão dele, a decisão foi do bandeirinha e do VAR. Por isso, ele seguiu o que foi lhe passado, o que foi dito para ele.
Tem essa questão também. O impedimento, quem decide é o VAR, Porque né? no caso ele não deveria nem ser chamado para ver o VAR do impedimento, né? Mas então foi um erro grotesco do VAR. Grotesco porque eu falo que se realmente... E essa frase do Rony, como é que você interpreta essa frase do Rony? Esse é o problema. Pode falar no microfone, Ele não quis dizer que foi um erro do VAR. Ele quis dizer, se algo aconteceu, se foi erro ou acerto, não reclamem comigo. Ou não me deem os louros. Falem com o VAR. A decisão foi do VAR. Acerto ou erro, a decisão foi do VAR. Eu acho que vocês não existe também, eu acho que vocês estão se precipitando ao falar que o juiz admitiu o erro e colocou o que eu tô falando. Eu falei que eu não acredito. Eu falei que eu não acredito nisso. Eu vou só rapidinho. O que eu li aqui foram aspas do Rony. Eu não tô dizendo nada. Foram aspas do Rony. Ele cita... Como o juiz falou, o Rony foi lá de cima. O Rony considera um erro. E o juiz falou que a decisão não foi dele. Acontece o seguinte, tá muito claro aí que não é que existiu um erro, é que dentro dessa nova norma que o Mesquita trouxe pra gente aqui, é que quando existe uma dúvida... que ninguém sabe se tá ou não tá, porque a linha tá ali, na mesma linha tá uma coisa imperceptível, é pró-ataque. Então, se é agora, o que causa estranheza, realmente, é a agilidade pros caras definirem que tava impedido. Se a gente tá vendo aqui, e a gente tá debatendo há um tempão, em cima disso, então existe essa dúvida. Mas isso é algo que a gente sempre vem cobrando desde que o VAR foi implementado, a agilidade nas decisões. Eu acho que isso não se precisa entrar em contexto. Se você dá a marcação certa ou errada, a agilidade, eu acho que ela é necessária. Ela é precisa na tomada das decisões do VAR. Mas a agilidade aí, então se a gente pensar, foi uma agilidade, o que é? Eles não deram pro-ataque. Mas você acha que se demorasse 5 minutos a mais, eles teriam tomado a decisão de forma correta? Isso é a capacidade do profissional. Mas então eu quero ouvir não é o tempo que ele demora. Mas, Mesquita, então eu quero ouvir do VAR, eu quero ouvir do pessoal do VAR com a clareza dizendo que tá impedido. Tá bastante impedido. Não, tá na mesma... Nossa, olha, não sabemos. Então, se a gente escutar assim, tá na mesma linha, mas mais um tiquinho pra frente, aí é pro ataque. É isso que eu tô tentando explicar, porque dentro do que você trouxe pra gente, dentro do que a gente sabe que tá acontecendo hoje, que é uma norma da FIFA, que é pro ataque. Se tá na mesma linha, se tá imperceptível, é pro ataque. Logo a gente vai ver. Sabe que é muito difícil de discutir? É muito difícil discutir isso, porque aí vem palavra de Rony, que Rony falou com o juiz, e o juiz falou que o erro foi lá de cima. Sabe aonde a gente vai ouvir isso? Quando tiver o VAR liberado, se tiver. Se o Palmeiras for lá, correr atrás do VAR para saber o que foi falado em cima desse impedimento, que tem todo direito de ir atrás para saber o que foi discutido ali, a gente vai saber o que os caras vão falar. E aí a gente pode mudar de opinião ou não. Ou ter um outro ângulo, uma definição melhor. Agora, tá muito aberto isso. Diga lá, meu caro Guilherme. Realmente é um lance que vai dar o que falar. Nós vamos ouvir as coletivas dos técnicos daqui a pouquinho aqui na Jovem Pan. O lance estava na tela até agora há pouco pra gente analisar. Provavelmente o Abel Ferreira será perguntado sobre isso. O Eduardo Cudê também pode ser que fale, queira falar, alguém pergunte alguma coisa nesse sentido. Então, quer dizer, daqui a pouquinho a gente vai tentar ouvir as coletivas do técnico Abel Ferreira, do Eduardo Cudê também, dependendo aí da possibilidade. E você tem total razão. Infelizmente, no nosso futebol, a arbitragem torna-se protagonista. Isso não pode acontecer. Nós não estamos falando aqui, para deixar bem claro também, nós não estamos falando daqui de algo surreal que aconteceu. Né? Não é algo surreal. Pode ser dado ou não. A gente pode ouvir o áudio e ser surpreendido por uma imagem que a gente não viu e eles estão vendo lá. Fausto, hoje a gente tem um recurso do vídeo. A gente tem profissionais que eles trabalham e estudam para fazer só isso.
Eu acho que se for comprovado o erro, é algo surreal sim. O VAR errar de uma forma grotesca, você tendo o vídeo, você tendo a possibilidade de dar pause, de voltar, de acelerar pra frente, de voltar, de fazer tudo com o vídeo. Você só faz isso, você é pago, você faz cursos pra isso e mesmo assim errar, pra mim, é sim um absurdo. Mesquita, óbvio que é, porque você tem o recurso da televisão. Eu tô dizendo que não é uma coisa assintosa, você não tá ali com o Rony muito atrás. Não foi um erro que, olha, erro grotesco mesmo, os caras estão vendo lá que tá errado e vão manter. Você tá entendendo? Eles erraram na interpretação. Na interpretação eles erraram, isso da é muito regra, claro. Né? Isso, sim. Na interpretação da regra, eles erraram aí. Porque aí, se é a mesma linha, o que eles entenderam? Não, vamos paralisar. Deveria ser pro ataque. O erro ali foi da interpretação da regra, né? Quando eu falo que é um erro grotesco, é uma coisa assim absurda. Ou se o Rony tivesse muito atrás, eles vão dar impedimento, mesmo vendo na imagem. Ali era a mesma regra, mesma linha. A interpretação é pro ataque. Não, eles preferiram interpretar da maneira deles, fugindo da regra. A interpretação aqui é que isso tudo, gente, se a gente não tiver uma imagem que esclareça mais esse detalhe, né, do que a gente tá vendo. A imagem que a gente tá vendo e que 99% das pessoas estão vendo é a imagem de mesma linha. Acho que são duas coisas. Na regra diz que se a linha estiver sobreposta a outra, aí o azul, que é o que dá a condição do atacante, vai ser a validada. Se tiver uma diferença que seja mínima entre as linhas, vai ser marcado impedimento. A gente não tem como analisar isso. A gente estava tentando ver aqui até agora, pegando as imagens congeladas, e não se tem uma conclusão disso até agora. O que eu acho que deveria acontecer? Deveria vir o pessoal da arbitragem, vir agora e dar uma coletiva, falar sobre quais são os critérios adotados para dar as expulsões, impedimentos, validar gols, porque cada jogo é um critério diferente. É isso que a gente está discutindo aqui, que a gente vai discutir num próximo jogo, que a gente já discutiu em jogos anteriores. É o critério. Toda vez o critério é mudado de uma partida para outra. Isso não pode acontecer. Tem que ser uma coisa padrão para todos. Quando começar isso a acontecer, vai parar de ter esse tipo de discussão. Mas enquanto não tiver, vai ser essa bagunça. Infelizmente, a arbitragem brasileira hoje, ela é uma bagunça. E ninguém toma uma atitude para que isso mude. Isso, desculpe, mas é uma vergonha isso que a gente tá fazendo. A gente vai ficar falando de um jogo de Palmeiras e Atlético Mineiro, duas equipes gigantes do futebol brasileiro, que hoje são extremamente protagonistas. A gente vai ficar falando de arbitragem, não do jogo, e porque a arbitragem realmente foi protagonista. Tipo, até quando isso vai acontecer? Então as coisas precisam ser revistas, precisam ser mudadas, e padronizar é o principal caminho. Ter critério para se analisar todo e qualquer tipo de lance, para todo independente time de time, isso vai mudar e vai ajudar muito o futebol brasileiro.